Hoje nós vamos falar sobre como os pais devem lidar com as mentiras criadas pela imaginação infantil, que é muito fértil. A gente deve, sim, claro, estimular, incentivar o lúdico. É muito bom isso numa fase da infância, mas vamos saber a partir de que fase da infância os pais devem ter, então, essa preocupação. Para isso, nós vamos conversar com a psicopedagoga Maria Irene Maluf. Bem-vinda, viu, Maria Irene? Prazer em ter você aqui. João Pedro Correia de Carvalho, que é modelo e ator mirim. Você já é muito famoso, hein, menino? Eu falei, você já esteve na televisão alguma vez? Ele falou, muitas, muitas. Já fez até cinema, não é? Muito bem. E ao lado dele está o papai, paizão aí, Ricardo de Carvalho, que é vendedor e ator também. Muito bom. Gente, criança é uma coisa fascinante. A infância é um período muito delicado, mas muito importante da vida, né, Marilene? Com certeza, com certeza. Agora, você que é pedagoga, é especialista em psicopedagogia também, como você vê essa fase? Qual é a fase adequada para que a gente deixe a criança dar asas à imaginação? Olha, a imaginação é uma coisa muito boa ao longo da vida da gente. As fantasias, né? Mas a fantasia e a realidade, elas vêm basicamente sobrepostas, né? Sendo que no primeiro período da vida, até os 6 anos, a fantasia, ela é mais frequente, é mais constante na criança. Depois dos 6 anos, a realidade que já foi tomando conta, ela passa a ser preponderante, porque você tem os aspectos intelectuais, a lógica, né? Então a criança começa a ter muito mais facilidade, como nós adultos, né, em lidar com a realidade do que com o mundo fantasioso, apesar que esse permanece sempre. E é bom, não é verdade? Claro. É bom a gente alimentar isso. Agora, até que ponto, por exemplo, porque é importante a gente desenvolver a criatividade na criança, isso é fato, a gente conversa muito sobre isso aqui também. Agora, parece que existe uma linha muito tênue entre a imaginação, aquilo que a criança cria, e a mentira. É fácil os pais detectarem isso ou é complicado, Marilene? Não, é muito fácil, porque uma criança com mais de 6 anos, hoje em dia, ela basicamente sabe que ela está mentindo. E o que é mentir? É você dizer uma coisa ou fazer uma coisa deliberadamente para enganar o outro, né? E a fundamentação da mentira é porque você está se compensando de alguma coisa ou porque ela tem uma utilidade naquele momento para você. Por exemplo, o pai às vezes até fala, eu não quero atender o telefone agora, e a criança vai aprendendo, né, a dizer não está, qualquer coisa assim. Então, a mentira, ela é, vamos dizer assim, não é mentira até os 6 anos. A mentira nasce, aspas, aos 6 anos de idade, né? E ao longo desse período, os pais começam a perceber que às vezes a criança conta uma história de uma forma um pouco fantasiosa. E às vezes conta de uma maneira até que os pais nem são capazes de distinguir. Mas aí tem um remedinho fácil. Você pergunta, ouve a história pacienciosamente, sem brigar, sem nada. Deixa passar 1 hora, 1h30 tal, e faz uma outra perguntinha a respeito. A criança vai se contradizer se for mentira, porque eles não têm lógica tão formada quanto a nossa, né? Então eles não têm essas estratégias para mentir. É fácil quando a criança é pequena. Quando ela já atinge os 10, 11 anos, já começa a ficar muito mais difícil você distinguir, quase como um adulto. Bom, no caso do João, ele com certeza é um garoto prodígio, não é? 6 aninhos, já trabalha esperto demais, né? Criativo, que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui alguns exemplos, mas... Você acha que uma criança, por exemplo, do tamanho dele, que tem 6 anos, pode mentir deliberadamente para enganar os outros? Então, Ione, é assim, a gente quando fala em mentira, a gente... Não é muito pesado afirmar isso aos 6 anos de idade? É que você, eu, o pai dele, os adultos que estão nos escutando, nós temos uma ideia de que mentira, né, carrega um valor moral em si, é feio mentir, né? Só que para a criança, a mentira é um jogo de palavras, é um brinquedo com as palavras, é um brinquedo com as situações, da mesma forma que, agora eu vou brincar de bombeiro, agora eu vou brincar de bandido, agora eu sou mocinho, da mesma forma, ela joga com as palavras.
E quando faz isso, ela não está mentindo deliberadamente. Ela está mentindo porque isso faz parte do desenvolvimento dela. Só que tem um certo momento em que isso começa a ficar socialmente inadequado. E aí os pais têm realmente que começar a ponderar, não, olha, isso não aconteceu assim, a professora não brigou com você, por exemplo, de propósito, ela chamou a atenção da classe toda, ou chamou a sua atenção. Começar a colocar os dados de realidade para a criança, porque ela tem que deixar de ser narcísica, de ser o centro do universo, porque senão ela nunca vai frustrar, ela nunca vai... É verdade, aprender. mas ela ser o centro do universo é culpa do adulto, né? Claro. A gente nasce centro do universo, né? A gente tem que perceber que a gente não é. O adulto é culpado de muitas coisas. Claro. E depois fala, eita, essa criança é impossível, ninguém pode com a vida. Não é verdade? Claro, incentivar muito. O adulto estraga muito a criança, né? Não é? Claro. Muitas vezes é o adulto que precisa de terapia e não a criança, né? Com certeza. E agora eu volto a conversar com a Maria Irene, psicopedagoga, com o João e com o Ricardo. Isso aqui, criança como ele, dá baile nos pais, né, Maria Irene? Olha, Ione, as crianças, hoje em dia, acho que já nascem dando baile, né? É tão diferente, né? É diferente, porque tem uma estimulação enorme, né? O que esse menino mostra pra gente é uma junção de uma capacidade intelectual, né, de inteligência, junto com uma estimulação ambiental. Esse mesmo menino com pais que não criassem histórias, não contassem histórias, não tivesse todo esse tipo de estimulação, com certeza ele não estaria aqui. Entende? Então, assim, existe alguma coisa assim, genética, existe alguma coisa biológica, fatores predisponentes, mas o meio ambiente atua sobre a criança de uma forma profunda. É verdade. Agora, esse mesmo meio ambiente, ele não pode se tornar propício também para a mentira? Claro, Também porque pode, a criança faz qualquer coisa para agradar os pais. Para obter o amor dos pais, a criança faz o que for necessário. É verdade. Ela mente, ela imita, né? Ela faz coisas que ela não quer. João já contou alguma mentirinha? Hein, Ricardo? Já. Já? Já. Porque eu batia na minha irmã, falava que eu não bati nela. Aí ele falava, conta a verdade. Eu contava a verdade. Mas quando o papai perguntava, aí você contava a verdade. Alguma outra? Não, mas é quando briga com a irmã mesmo e fala que foi ela que começou, sendo que foi ele. Aí quando dá uma apertadinha nele, ele conta a verdade. E quando dá uma apertadinha nela? Aí ela é mais difícil. Ali é mais difícil. Já tem 13. Porque o adulto tende a proteger, né? O adulto sabe, né? A mentirinha da criança, na verdade. E ele não, ele cai em contradição. Ela não. Mais velha, né? A mais velha, por exemplo, ela me contou uma mentira, que ela chegou com os pulsos ralados em casa e falou que tinha caído. Aonde? Na escola. E aí eu peguei e falei, eu juntei que ela tinha falado que tinha pegado jabuticaba na escola e falei, aquele ralado é do muro. Ameixa. Ameixa? Ameixa. Foi subir no muro? Da escola Pra e pegar. ralou. Mas ela estava negando que não era. E aí depois, quando eu lembrei a história que ela contou das ameixas, aí ela confessou. Porque era mais... Os pais têm que estar sempre atentos. O pior é quando a mentira se torna um vício, prejudica a pessoa e as que estão em volta, não é verdade? E o pior é quando quem mente acaba acreditando na própria mentira. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, tá bom? E aí, além de história, eu quero saber como é essa história de ventríloco. Quero só ver como é que é essa história aí. Quando você de chegar, a ventríloco. gente já vai fazer. Tá bom, eu não demoro, tá? Me aguarda só um instantinho. E eu volto aqui para esse nosso bate-papo gostoso. Eu vou colocar então para Maria Irene algumas questões que chegaram por telefone, tá bom? Olá, Maria Tereza do Cambuci. Meu filho de 6 anos diz que uma mulher ruiva sempre o observa na saída da escola. Mas já perguntei para o segurança e eu mesma já cheguei na escola mais cedo para vê-la. Parece que ela não existe e eu fico muito assustada com medo que sequestrem o meu filho. O que faço? E aí é diferente, é difícil saber, né? Será que essa mulher ruiva existe? E as preocupações dos pais hoje em dia? Como é que a gente pode ajudar a mamãe aqui, Maria Tereza? Olha, primeiro ela foi bem precavida, ela já ela foi à foi, escola, exato. ela já esteve lá, né? Segundo, ela pode realmente começar a perguntar para a criança que cor é a roupa da pessoa, como é que são os traços da pessoa, como é que ela se movimenta, pedir que ele a desenhe e começa então a colocar em xeque as informações dele um dia e outro dia.
Mas me parece, assim, a princípio, que ele está querendo chamar um pouco a atenção, né? Dizendo que vê um ser que pode ser um ser que o ameaça. Ele pode também estar mostrando o medo que ele tem realmente de ser sequestrado ou de ser machucado, né? Ou ser levado embora. Então, tem muitas coisas, ainda mais nessa idade, que entram em jogo. Então, a mãe deve, claro, se precaver. A gente tem a questão da realidade, né? Que a gente também sabe. Sim. E como é? Como, né? Mas, por outro lado, ela também deve tratar de ver se o menino está sendo objeto realmente de toda a atenção que ele precisa, todo o carinho, se é uma criança que consegue conversar em casa, falar dos seus problemas, das suas dúvidas. A gente tem sempre que dar uma olhada para esse lado também. Às vezes com a chegada de um novo irmãozinho, que não é o caso do João, que ele já é o caçula, né? A chegada de um novo irmãozinho, às vezes o mais velho tem umas reações assim, para chamar a atenção, né, Marilene? Claro que tem. Porque é lógico que as atenções ficam divididas. Lógico. E a criança se ressente, né? Basicamente ele regride para um estágio anterior. Uns querem chupeta, mamadeira, outros fazem xixi na cama e outros passam a chamar a atenção inventando histórias que eles percebem que prendem a atenção ou dão medo aos pais, fazem com que os pais cuidem mais dele do que do pequenininho. Agora, o que me parece é que, por exemplo, quando é uma coisa passageira, que é fase, não é tão preocupante, né? A coisa vai ficando mais preocupante após os 7 anos e tal, e pode se transformar em mitomania, é assim? Mitomania. É porque a mentira, ela pode ser utilitária, ela pode ser compensatória, mas do momento que ela não tem nenhuma justificativa, que ela se repete sempre e que a pessoa passa a viver eternamente ligada na fantasia, aí então a questão é bastante grave e os pais devem procurar com muita urgência um profissional. Profissional e um bom tratamento. E um bom tratamento, porque pode se transformar num adulto mentiroso. Sim, é uma que pessoa essa doente, mitomania pode percorrer, né, a vida da pessoa. Claro, e prejudica muitíssimo. Silvana Regina do Taboão da Serra. Meu filho tem 10 anos, mas é especial. Ele cria histórias fantásticas, mas tem histórias que até parecem ter fundamento. Ele fala sobre vidas passadas, coisas que parece que ele não entende, mas ele fala com grande clareza. Mas aí é diferente, você não especificou, você só disse que ele é especial, porque aí o comportamento é um pouco diferente também, não é, Marilene? Resta saber o que ela quis dizer com esse especial. Se é uma criança com necessidades especiais, exato, ou se é uma criança que ela acredita ser especial no sentido de muito mais capaz do que as demais crianças da mesma idade de inventar histórias, né? O que a gente tem que pensar é que existem pessoas que são realmente mais fantasiosas, são capazes de imaginar mais do que outras, né? E a gente tem que fazer com que isso tenha uma utilidade. Então, põe esse menino para escrever mesmo, para contar histórias, para desenhar. Fazer com que ele use essa criatividade para o lado positivo, claro, né? Claro, o crescimento dele. É para isso, né, que a gente orienta os pais sempre. Para isso que existem profissionais como você, para a utilidade, né? Para a utilidade do comportamento, para o lado bom que aquilo pode representar e trazer no crescimento da criança. Agora, está cheio de adulto mentiroso, viu? E aí já é um desvio de caráter? Eu acho que em alguns casos sim, mas em muitos casos eu acredito que seja uma doença mesmo. Seja a maioria, uma você coisa, acredita? Uma doença mental mesmo. Porque a mentira, ela já mostra, né, que você está tendo uma carência, uma fragilidade emocional maior do que você deveria ter. E isso acaba mexendo com a saúde mental e a pessoa acaba desenvolvendo algumas patologias bastante sérias. De qualquer maneira, por exemplo, o Ricardo notou que o João mente, ele não deve castigar. Quer dizer, ele deve estimular para que ele fale a verdade. E esse menino precisa de muitas atividades, porque ele tem muita energia, não é verdade? Ele é super ativo, realmente. Agora, castigar, isso acho que não é pior, não é não? É que o castigo não ensina. Né? Se educasse, né? Nas costas vai fazer igual. O castigo ele pode diminuir o comportamento enquanto o pai estiver olhando, a mãe estiver olhando. Mas dificilmente vai ensinar alguma coisa. Então, olha, com criança a gente tem sempre que observar. Eu vou encerrar aqui, não, mas agora então, agradecer muitíssimo a presença aqui de vocês. Deixar aqui contatos com a Maria Irene Maluf, psicopedagoga. É o 3258-5715, tá certo? 3258-5715.